Olá, pessoal. Hoje começamos as nossas discussões sobre neurociência e tecnologia. As aplicações da tecnologia no conceito de neurociência para a educação e também a aplicabilidade da tecnologia e da neurociência juntos dentro de uma série de outras disciplinas do conhecimento humano. Uma das primeiras situações que temos que discutir é o que é a neurociência e o que é a tecnologia de uma forma geral. A tecnologia de informação, como é conhecida hoje, tem seus primórdios na década de 50. Então, começamos a discussão definindo o que é a tecnologia para posteriormente associarmos à neurociência. Primeiro, discutiremos o que é tecnologia da informação. A palavra tecnologia da informação, como é conhecida, TI, como sigla, é a área que utiliza a ciência da computação como um meio para produção, transmissão, armazenamento e atualização de informações. Como a tecnologia de informação pode abranger uma série de áreas e também está envolvida em uma série de contextos, a sua definição clara pode ser um pouco mais complexa que isso. No nosso caso, em educação, temos a tecnologia da informação auxiliando os objetivos específicos da transmissão e da manipulação do conhecimento e também como aplicabilidade do tipo ferramenta para a melhoria do processo cognitivo e também uma série de outros itens, como, por exemplo, identificação de doenças ou de distúrbios da educação, ferramentas para melhoria da transferência desse conhecimento para pessoas que têm esses distúrbios. E, por outro lado, uma outra vertente também discutida nesse nosso conjunto de palestras, a aplicação da tecnologia para a melhoria da cognição, ou seja, do processo de aprendizagem de um aluno e do processo de ensino de um professor. A palavra TI, ou informática, que faz parte de TI, iniciou a ser utilizada em 1956 por um cientista chamado Karl Putt, um cientista alemão, que definiu a palavra como uma contração de processamento automático e informação. Em 1966, Alexander Mikhailov, que era um cientista russo, também utilizou essa palavra para a definição de tecnologias para a automação da informação, ou de automatização da informação. Essa palavra ficou sendo utilizada dentro da cortina de ferro por alguns anos, e em 1962, o radical do verbo informer, em francês, começou a ser utilizado e foi definido pela Academia de Ciências Francesa como a contração de informação e automática. Portanto, a palavra informática, como nós utilizamos, vem também dessa contração do francês, informação automática. Ou seja, o processo, a disciplina que define a geração e a utilização automática por meio de um computador das informações, quaisquer que sejam elas. No que tange à neurociência e à tecnologia como duas áreas que se integram hoje no processo de ensino-aprendizagem,
eu tenho algumas vertentes desses dois conhecimentos. O primeiro é a neurociência computacional. É o estudo do cérebro, dos seus processos e das suas características, tanto de absorção como de guarda e consulta dessas informações, e a aplicabilidade desse conhecimento dentro de um computador. Ou seja, a utilização da ideia conceitual do cérebro em sistemas de computador, tanto no nível do hardware como no nível do software. Existe também uma outra área da neurociência específica para interação com TI, que é a aquisição e o processamento de imagens em diagnóstico de doenças cerebrais. Essas ferramentas de TI permitem, inclusive, que se detecte, por exemplo, distúrbios de aprendizagem em crianças e adultos, ou distúrbios de guarda e busca de informação, como doenças degenerativas neurológicas. Existe também uma área que é a aquisição e processamento de sinais do cérebro sendo aplicadas, sendo uma aplicação para controle de automação, por exemplo, de braços mecânicos, de robôs, de equipamentos eletrônicos em geral, como auxílio de tetraplégicos, por exemplo, para tomada de atitude sobre um computador, ou seja, utilizar o computador, mesmo tetraplégico, sendo que o computador lê informações do cérebro e toma atitudes a partir de interfaces, vamos discutir isso mais à frente. Pesquisa e aquisição de informações na internet e também na nuvem. Hoje, por exemplo, essas tecnologias são utilizadas para, conceitualmente, buscas no Google, ou construção de bancos de dados neurais para cruzamento de informações e tomada de decisão. E tem aí uma série de outras aplicações da neurociência com a TI, com essa integração, nos mais diversos ramos do conhecimento. Alguns de vocês devem ter visto ou ouvido falar do trabalho do Nicolelis sobre a estrutura do exoesqueleto. O exoesqueleto é acionado a partir de comandos do cérebro, justamente para permitir que um tetraplégico acione o exoesqueleto e faça movimentos a partir daí. Temos um outro lado, que é o lado em que a neurociência se encaixa na tecnologia, permitindo que computadores simulem ou mimetizem o que o cérebro faz. É uma outra ciência que hoje também evolui e se integra com o lado da tecnologia que suporta a neurociência e a educação. Então, é o outro lado dessa interação. Nesse lado, nessas disciplinas, eu tenho o entendimento de como o cérebro trabalha e, a partir daí, a interação entre esse conhecimento e um computador. Eu tenho, por exemplo, na área médica, sistemas de apoio à medicina e sistemas de apoio ao diagnóstico. Eu tenho, por exemplo, em braços mecânicos ou próteses, a troca, inclusive, de informações entre a prótese e o cérebro, para que a prótese seja melhor vista, ou seja, vista pelo corpo como uma parte integrante dele. Ou seja, transferir sensibilidade da prótese para o cérebro e transferir movimentos do cérebro para a prótese. Existem uma série de ferramentas de apoio à decisão que também estão evoluindo nessa interação. Levando em consideração como o cérebro processa
de forma neurológica, ou seja, a partir dos neurônios e da interação com axonos e assim por diante, todo o processo de guarda e o processo de trabalho com a informação já guardada, armazenando outras informações e as associando, a partir desse processo existem tecnologias que hoje ajudam computadores a tomar decisões. Em empresas, por exemplo, na compra e venda de ações. Em bancos, por exemplo, na tomada de decisão a partir de cenários econômicos. E até no Google, quando eu solicito alguma coisa e ele me traz lá centenas de milhões de associações que não necessariamente têm a própria palavra que eu busquei. A neurociência cognitiva, que é a associação da neurociência, a análise via neurociência do processo de aquisição e tratamento do conhecimento, quando voltada à educação, permite que eu use tecnologia em alguns cases hoje bastante interessantes. Esses cases têm a ver com como eu aplico a tecnologia voltada à melhoria da aprendizagem de um aluno de uma determinada disciplina ou de um determinado conhecimento. Há desde, por exemplo, ferramentas como jogos digitais sendo utilizados dentro do ambiente educacional para reforço ou melhoria como ferramenta da aquisição de conhecimento pelo aluno, e aí nos mais diversos ramos do conhecimento, desde de jogos de matemática até jogos digitais que discutem a realidade GLSBT, até processos bastante mais sofisticados, como a interação de ambientes virtuais de aprendizagem integrados com ferramentas tecnológicas para o auxílio a essa cognição, a esse processo de entendimento. Portanto, as ferramentas de tecnologia da informação vão nos suportar tanto no entendimento de como o cérebro trabalha e a forma como eu aplico esse entendimento dentro da tecnologia, como, ao contrário, a utilização de tecnologias de informação computacionais e de comunicação para que eu auxilie o cérebro a absorver mais conhecimento, de forma direta, a partir de tecnologias embutidas no cérebro ou aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem de forma indireta, como jogos ou ferramentas, até, eventualmente, o processo de detecção de problemas de entendimento ou de cognição, a partir, aí sim, de ferramentas diagnósticas. Um dos pontos importantes nessa discussão é a evolução das interfaces entre o cérebro e o computador. Essas interfaces entre o cérebro e o computador, em geral, utilizando tecnologia de eletroencefalograma, EEG, vamos usar esse termo com certa tranquilidade a partir de agora, essas interfaces cérebro-computador baseadas em leituras elétricas do cérebro permitem hoje que eu leia informações do cérebro nos hemisférios que eu necessitar, dentro de padrões em que eu precisar ou necessitar, a partir do que eu vou fazer com essa interface, e também permitem que eu tenha condições de, codificando estas informações, tomar decisões e acionar dispositivos, como, por exemplo, teclados, como, por exemplo, robôs, como, por exemplo, próteses. A interface humano-computador padrão
leve em consideração equipamentos de eletroencefalograma e de leitura por computador de campos magnéticos ou de sinais elétricos dentro dos lobos cerebrais e de certas posições nos lobos. O primeiro mapeamento, ou o mapeamento mais simples disso, é um mapeamento chamado 10 por 20, onde eu tenho sensores espalhados por posições específicas do cérebro que têm certas funções. E a partir dessa conexão com capacetes que leem essa informação, eu tenho como codificar essas sequências de informações em ações. Essa sequência de informações ou assinaturas permitem que eu treine o cérebro para, por exemplo, raciocinar, pensar, né? Trabalhar no movimento de um braço. A partir do treinamento desse cérebro para esses movimentos e a leitura e o treinamento do computador para entender o que esses movimentos significam em sinais lidos por esses capacetes, esse processo permite que eu associe este conjunto de sinais gerados pelo cérebro a um comando de movimento, por exemplo, de um braço mecânico ou, por exemplo, de um exoesqueleto, um esqueleto externo, né? Não só para esse tipo de aplicação, existem possibilidades de atuação utilizando ferramentas de interface humano-computador, ou interface cérebro-computador. Eu tenho como trabalhar com essas interfaces, por exemplo, permitindo que pessoas que tenham dificuldades de aprendizagem interagirem com, ou até eventualmente motoras, interagirem com o computador para fazer ou tomar qualquer tipo de decisão ou atitude, inclusive navegação na internet, utilização de teclado, pessoas que têm dificuldades de leitura, como por exemplo dislexia, e assim por diante. Esse processo de leitura de dados do cérebro e transferência desses dados a um computador, para que este tome uma decisão, faça um movimento ou execute uma função num software, por exemplo, hoje já tem diversas aplicações no campo do ensino e aprendizagem, até para que permita que pessoas que tenham problemas de todas as formas tenham condições de participar desse processo de ensino-aprendizagem. Veremos alguns exemplos desses casos. O primeiro exemplo é a transmissão de comandos entre dois computadores pela internet, onde um dos computadores está ligado a um capacete de eletroencefalograma e eu consigo, a partir desse computador interligado à internet, transmitir informações lidas desse cérebro a um outro cérebro ligado a um outro computador, ou seja, uma outra pessoa ligada a esse eletroencefalograma, a essa unidade de interface humano-computador, permitindo que esta pessoa interaja com o raciocínio da primeira. Ou seja, a partir da hora que eu tenho duas pessoas com capacetes em lugares diferentes do mundo, inclusive, conectadas a partir da internet, eu tenho como ler sinais, ler informações do cérebro do transmissor e transferir essas informações ao cérebro de um receptor. Em setembro de 2013, a Universidade de Washington, juntamente com a Universidade da Coreia, uma universidade da Coreia do Sul, fizeram transmissões nesse sentido, né, de um transmissor a um receptor, e essas pessoas teclavam
né? O transmissor teclava uma letra no computador, que era lida a partir dessa interface humano-computador, transferida a uma outra pessoa na Coreia, e essa pessoa da Coreia digitava a mesma letra. Ou seja, esses dados foram transmitidos a partir da leitura cerebral e colocados no cérebro do receptor. Essas leituras nos dão uma ideia, esse case, né? Essas leituras nos dão uma ideia de até que ponto nós conseguimos hoje entender um pouco mais o cérebro, entender um pouco mais esse processo e controlar máquinas, equipamentos e sistemas externos ao corpo a partir do cérebro. Hoje, por exemplo, já existem carrinhos de controle remoto que já vêm com o capacete e eu consigo movimentá-lo a partir do raciocínio, né? Existem, hoje, cases um pouco mais sofisticados. O Hospital Geral de Massachusetts recrutou, ano passado, pessoas para a inclusão de sensores cerebrais em pontos específicos do cérebro que transmitem via Bluetooth numa caixa localizada atrás da nuca, na parte externa, né, amarrada ao pescoço, alocada ao pescoço do paciente. E esses sensores transmitem as informações e recebem informações dessa caixa, transferindo ao cérebro. Isso permite que hoje essas pessoas que estão em experiência com essa tecnologia, essa tecnologia já está sendo implementada em pessoas, e essa experiência já vem desde o ano passado, essas pessoas raciocinem, pensem de uma determinada forma, transmitam ao computador sem a necessidade do capacete externo. Essa cirurgia é feita de uma forma extremamente simples, é feito um furo extremamente pequeno, e por meio de um robô é inserido um sensor que fica dentro do cérebro dessa pessoa. Pessoas que, por exemplo, têm tetraplegia, ou pessoas que têm paraplegia e que precisam executar certas tarefas, como, por exemplo, teclar, e se ela não tem o movimento, ou acionar uma cadeira de rodas, se ela não tem o movimento, podem ser submetidas a esse processo e, sem ter que andar com nada externo, pensarem e as cadeiras de roda ou o que for se movimentarem para onde elas pensaram. Esse processo é da mesma forma. Esse processo leva da mesma forma em consideração sinais eletroencefalográficos que são assinados a partir de um computador e que a partir de um determinado padrão de raciocínio, que significa, por exemplo, ir à frente ou andar para a frente, leva essa assinatura a um computador que toma a decisão do movimento numa cadeira de rodas ou no que for. Essas tecnologias hoje não são apenas aplicadas em países de primeiro mundo. A Unicamp, no seu colégio, trabalhou num projeto e vem trabalhando num projeto de um protocolo de comunicação entre o computador e qualquer tipo de interface, desde um aparelho doméstico até uma prótese, por exemplo, e esse protocolo, que foi denominado Ecolog, hoje está sendo utilizado, por exemplo, por algumas universidades, como a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Universidade o MIT, né, Massachusetts Institute of Technology, e outras universidades, para tratamento de comandos padrão entre quaisquer equipamentos eletrônicos. Se levarmos em consideração que hoje temos a internet das coisas sendo desenvolvida, ou seja, equipamentos eletrônicos, carros,
qualquer coisa que hoje tenha computadores, daqui a alguns anos, estarão inteiramente, automaticamente ligados na internet, sem nenhum tipo de configuração adicional. Estamos dizendo desde uma geladeira até um automóvel, a partir desse conceito de internet das coisas. Quando vemos esse conceito interagindo com uma interface humano-computador, isso nos permite antever até onde podemos chegar nos próximos 10 anos. Eu posso ter, por exemplo, interfaces desse tipo, permitindo que uma dona de casa interaja com seus equipamentos eletrônicos sem nenhum tipo de comando externo, só raciocinando sobre eles, e tome decisões sobre o que fazer com esses equipamentos eletrônicos, os transmita pela internet, e os equipamentos eletrônicos interligados na internet, na residência dessa senhora, cozinhem para ela. Esse é só um dos exemplos. Hoje já existem interfaces, desde para brinquedos até para equipamentos eletrônicos mais sofisticados. Já existem trabalhos como, por exemplo, o trabalho da Samsung, de capacetes externos permitindo o comando da TV. Esse tipo de tecnologia, hoje, tem custos extremamente mais baratos do que muitas das pessoas entendem ser possível. Há capacetes como o Emotive, que leem 8 ou 16 pontos cerebrais e que custam, hardware, capacete, $299. O SDK, ou seja, o software de desenvolvimento, para que eu controle um equipamento ou fale com o computador, custa $599. E o software de gestão, para que eu ligue ou desligue equipamentos, custam $750. Então, são equipamentos que hoje podem ser aplicados e estão sendo desenvolvidos para serem aplicados nos mais diversos âmbitos do conhecimento aí. Existem aparelhos até bem mais baratos. Existem aparelhos que têm essas três coisas, né? O software de gestão do equipamento, o equipamento com a interface de computador, ou seja, o capacete e a interface, e o conjunto de ferramentas para desenvolvimento de software, para fazer qualquer coisa a partir daí, até a $99 com 4 pontos de leitura cerebral. Essa discussão faz com que muita gente pense: onde é que podemos chegar? Será que o computador consegue fazer tudo o que o cérebro humano faz? Será que temos condições de copiar o cérebro humano? Hoje, as duas vertentes dessa discussão são analisadas e são discutidas no âmbito científico. Há pessoas como Miguel Nicolelis, que já citamos aqui, que acham que não, que acham que nós vamos chegar a um limite de conhecimento que hoje ainda é muito além. Nós estamos iniciando o trabalho de conhecimento sobre o cérebro e a interação do cérebro com tecnologia, mas para o Nicolelis existe um limite que não vai ser alcançado, que é a mimetização, a cópia, a simulação do processo do cérebro até o limite em que o cérebro vai. Para o Nicolelis, por exemplo, isso não é possível. Ele não vê isso como possível, tecnologicamente. Em oposição a essa ideia, existem pessoas como Ray Kurzweil, que define que é possível, sim, ter computadores que simulem 100% dos processos cerebrais. Que, obviamente, essa tecnologia está bastante distante ainda, mas que a passos largos, em algumas dezenas de anos, chegaremos a essa possibilidade. Bom, saberemos isso nas cenas dos próximos capítulos, né? Porque realmente são coisas que não vão ser atingidas, são informações que não teremos nem para a próxima, nem para outra geração, muito provavelmente. Mas, seguramente, nas duas situações,
mesmo que não tenhamos condições de atingir a capacidade que o cérebro tem de processamento de informações e de tratamento de sensores e de sinais, né? Os 5 sentidos, por exemplo, né? Mesmo que não tenhamos condições de chegar a esse nível, nós vamos chegar muito próximos disso com toda certeza. Olhando o lado da educação e olhando o que discutimos até agora, vemos que a tecnologia hoje, sendo utilizada nos mais variados âmbitos da vida humana, acabam por chegar no ambiente educacional. Isso implica em que, desde crianças e adolescentes utilizem ou queiram utilizar celulares, smartphones, tablets, computadores em sala de aula e queiram ferramentas para auxílio da sua educação, até um nível um pouco mais sofisticado, que é o educador ter o entendimento de que ferramentas aplicar e que conceitos aplicar sobre essas ferramentas dentro do processo de ensino-aprendizagem. Ocorre que, por conta deste cenário, o educador parece estar um pouco atrasado nesse processo. Porque hoje temos crianças e adolescentes que são criados na tecnologia, as gerações Y e Z são inclusive alfabetizados digitais antes de serem alfabetizados na língua, e isso gera uma deformidade extremamente complexa e que nós vamos discutir aqui em outras aulas. Primeiro, hoje nós temos os alunos cada vez mais com acesso à internet e com acesso à tecnologia, seja lá onde estiverem. Estes alunos mais bem informados e com acesso a mais informação ou a um volume de informação infinito ou virtualmente infinito na internet e nos vários meios de comunicação, acabam por ter informações, inclusive, dependendo da situação, em maior volume que o próprio professor. Além disso, acaba por também iniciar um processo de questionamento de até que ponto o conhecimento está sendo fornecido. O aluno é mais crítico porque detém mais conhecimento. O aluno também deseja um acesso melhor à informação que a escola fornece. E não só a informação, a educação formal, mas todo tipo de informação à volta desse conhecimento. Ele quer ter um ambiente virtual de aprendizagem, ele quer ter acesso a informações e discussão sobre assuntos que não necessariamente são aqueles abordados pelo professor. Ele quer ter uma postura mais ativa na geração desse conhecimento. E isso torna o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais complexo. O professor hoje deixa um pouco de ser o detentor do conhecimento para tornar-se cada vez mais, à medida em que ele vai evoluindo no processo tecnológico, do tutor da construção do conhecimento pelo aluno, ou pelos alunos, e por ele próprio, com certeza. Para que isso ocorra, temos dois conceitos, para que isso seja entendido e para que isso ocorra, temos dois conceitos extremamente importantes, que temos que entender. O primeiro conceito é de tecnologia educativa. O que é tecnologia educativa? É o processo conceitual de explicar e aprender a utilização de uma determinada ferramenta tecnológica ou software. E a capacidade de manipular esta tecnologia. Portanto, tecnologia educativa, e isso, lógico, no âmbito de educação.
Portanto, tecnologia educativa tem a ver com, por exemplo, a capacidade de aprender a utilização de uma determinada ferramenta e aplicar esta ferramenta dentro do ambiente educacional. O termo literácia informática é uma evolução desse processo. Ele diz respeito a um conjunto de conhecimentos sobre a manipulação de ferramentas tecnológicas. Ou seja, de forma mais simples, o simplista, é a capacidade de alguém de utilizar uma ferramenta qualquer, desde um computador, um celular, um software dentro de um computador ou de um celular. Ou seja, a capacidade de manipular estas ferramentas de software de determinada maneira. O que nos leva a raciocinar da seguinte forma. Hoje, o aluno que é nascido no meio digital, as gerações Y e Z, por exemplo, que são alfabetizados de forma digital, tem a seguinte característica. Eles manipulam qualquer equipamento com uma facilidade e uma entrega extremamente grande. Não há grandes problemas com relação a como eu utilizá-los. Ao contrário de pessoas que são anteriores a essas gerações, que têm maior dificuldade da utilização dos meios tecnológicos, hardware, software, equipamentos de uma forma geral. Ocorre que na maior parte das vezes, o primeiro é um aluno e o segundo é um professor. Ocorre também que essa pessoa, esse professor, que tem a minha idade, por exemplo, 50 anos, e que esteja trabalhando com um aluno que tenha 17, excetuando-se algumas exceções muito raras, vai ter uma muito menor capacidade de manipulação da tecnologia, como literácia informática, do que o aluno. Não há capacidade, não há competência para isso por conta até da forma como os dois foram educados, da forma como os dois vivenciaram a tecnologia. Vivenciaram a tecnologia de formas completamente diferentes. Hoje, uma criança de 1 ano e meio pega o tablet e se movimenta naturalmente. E, às vezes, ela tenta fazer a mesma coisa com uma revista, quando ela olha uma foto. Então, hoje ele é alfabetizado de forma digital antes de ser alfabetizado na linguagem, como a gente já comentou. Essas deformidades acabam por criar impactos negativos para o processo de educação. Vejamos. O professor acaba com certo receio da tecnologia, porque se sente aquém do aluno com relação à acurácia informática. O aluno acaba por ansiar usar esta tecnologia dentro do ambiente de ensino-aprendizagem, o que em alguns casos não é permitido. E faz sentido, não é permitido porque não se tem processo, não se tem técnica, não se usa isso de forma construtiva em alguns aspectos. Utiliza-se isso, ou de forma construtivista até, porque em alguns casos os processos tecnológicos são usados de forma pontual como ferramenta num processo de educação tipicamente GLS, giz, lousa e saliva. Portanto, eu passo um vídeo e volto e explico. Falo, escrevo. Eu faço com que a pessoa leia um documento no computador e depois eu discuto, escrevo, falo. Não há a utilização da ferramenta como processo, como meio de transformação do ensino-aprendizagem. E é isso exatamente que nós estamos discutindo aqui. Existem
existem problemas nessa acurácia informática por conta da deformidade de conhecimento tecnológico, de conhecimento de manipulação de ferramentas entre o professor e o aluno. E também entre o processo de controle da transferência de aprendizagem e suas metodologias e a absorção desse conhecimento pelo aluno. O que se discute hoje é que o professor precisa tomar um papel mais ativo nesse processo e a discussão não é se ele tem que ser melhor ou pior que o aluno, tecnologicamente falando, no sentido da acurácia ou da literácia informática, da acuracidade com que ele conhece essa informação. Mas ele tem que estar um nível acima dessa discussão. Existe um outro conceito, que é o conceito de educação tecnológica. O que seria educação tecnológica, portanto? Seria o conhecimento que alguém tem, esse alguém deveria ser o educador, ou a estrutura educacional à volta do educador também, que leva a enxergar as possíveis tecnologias, ferramentas, softwares, linguagens, todo o tecnológico de uma forma geral, consiga determinar e discutir onde e como aplicar cada tecnologia para o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, educação tecnológica tem muito pouco a ver com como utilizar a ferramenta no âmbito mecânico, mas tem a ver com como aplicar esta tecnologia ou esta ferramenta tecnológica dentro do ambiente de ensino-aprendizagem, transformando esse ambiente num ambiente melhor, num ambiente com melhor transferência de conhecimento, num ambiente onde o aluno aprenda mais e mais rápido. Ou seja, a informação mais importante nesse aspecto é como utilizar a tecnologia que, no fim das contas, no fim do dia, esse aluno já conhece, já manipula e, inclusive, melhor que o professor. Mas se eu aplico esta tecnologia de forma direta, entendendo a que ela vem e como ela pode se inserir no processo de ensino-aprendizagem, e modifico esse processo utilizando essa ferramenta de forma conceitual, isso sim é educação tecnológica. Nós, hoje, temos que pensar no educador mais como um ente da discussão no nível da educação tecnológica e como aplicar tecnologias para transferência de conhecimento, muito mais como isso do que simplesmente como um manipulador da tecnologia pela tecnologia, que é o que infelizmente hoje se vê na maioria dos casos. Eu quero que o educador, eu quero que o aluno, melhor dizendo, manipule o seu notebook e consulte alguma coisa no Google. Ele sabe fazer isso melhor do que nós. Ah, mas ele tem dificuldades. Todos têm. Mas as dificuldades maiores hoje estão do nosso lado como educadores. Portanto, a utilização da tecnologia como ferramenta nesse aspecto leva a que nós tenhamos a preocupação de discutir se vamos investir mais tempo discutindo como utilizar as ferramentas mecanicamente, dando curso de Word e Excel para alunos de primeiro grau, ou como aplicar as ferramentas tecnológicas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, embutindo essas ferramentas conceitualmente, dentro desse processo de transferência de conhecimento. Terminamos esse conjunto de discussões. Nos próximos passos, veremos como
aplicar essas tecnologias e como discutir sobre essas aplicações, utilizando, por exemplo, jogos na educação, utilizando, por exemplo, ferramentas de software e computadores dentro desse processo de transferência de conhecimento, e também iremos discutir como aplicá-los no nível que o professor necessita hoje aplicá-los. Ou seja, entendendo como construir um plano de ensino de uma determinada matéria, aplicando ferramentas para a transferência desse conhecimento de forma ativa e proativa. Ferramentas tecnológicas essas que permitam uma melhor absorção do conhecimento pelo aluno, que, no fim do dia, no fim das contas, conhece melhor a utilização mecânica dessas ferramentas que o próprio professor. Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito a nossa discussão e vamos ao próximo bate-papo. Até lá!